A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Esta é a hora de lermos a palavra do Senhor Jesus. E essa palavra, irmãos, que o Senhor está trazendo para nós nesta hora, certamente será de grande ajuda, de grande valia para nossas vidas, amém? 1 Samuel 22, versículo 17 e 18 diz assim: E disse o rei aos da guarda que estava com ele: Virai-vos e matai o sacerdote do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestia éfode de linho. Amém? Glória a Deus. Irmãos, temos uma palavra do Senhor nesta hora, uma palavra de Deus que mexe muito conosco, mexe, porque quando só de lermos o texto já sentimos o impacto do que foi que aconteceu naquele dia. Nós conhecemos, à luz da palavra de Deus, que Davi, um homem ungido, um homem escolhido por Deus para ser o sucessor do rei Saul, porquanto Saul havia desobedecido a ele, desobedecido a sua palavra. Então Deus, ele levanta então nessa hora, nesse período da história, Davi, um homem que foi ungido pelo profeta Samuel, um homem que tinha a unção de Deus, tinha a autoridade, o poder, Deus era com ele. E nós bem sabemos, irmãos, que quem tem de Deus sempre será perseguido, sempre terá um levante aqui ou ali. E não precisa ir muito longe, até mesmo dentro da própria casa se levantam inimigos de todas as formas para poder confrontar, porque o que está na vida daquela pessoa é precioso demais. É a graça, é o poder de Deus, é o que transforma a vida. É um bem incalculável, a palavra de Deus que contém tudo aquilo que nós precisamos, irmãos. Tudo o que um homem necessita está escrito na palavra de Deus. E quando uma pessoa ela é escolhida pelo Senhor, quando ela tem um chamado de Deus, seja para ministrar a sua palavra, seja para louvar, seja para poder orar pelo próximo, seja, irmãos, o ministério que for que a pessoa tiver, sempre terá os perseguidores. E não é de se estranhar, não é de se preocupar com isso, porque eles cairão por terra, com certeza. E nesses dias, irmãos, o qual lemos na palavra de Deus, Davi estava fugindo do rei Saul. Ele que era um servo fiel a Saul, ele que Deus usava para poder tocar a sua harpa, para tanger ali a sua harpa, para que o espírito saísse, né, e de Saul, porque Saul ficava atormentado por demais. Saul esqueceu tudo isso pelo poder, pela riqueza, pelo governo, pelo reino, pelo comando. Ele esqueceu tudo isso. E Davi também era genro de Saul. Mas mesmo assim Saul perseguia incansavelmente dias e noite. Parece que falando assim, parece que estamos descrevendo a vida de alguns irmãos, né? Irmãos e irmãs que outrora ninguém dava nada por eles, viviam uma vida aparentemente tranquila, e foi entrar
na casa do Senhor, foram se achegando a Deus, foram aprendendo do Senhor. E o Senhor mudou a vida, transformou. E o Senhor lhe capacitou, entregou dons. E agora esse irmão, essa irmã, essa jovem, essa criança, porque Deus não olha por idade. Então agora se sente perseguido dentro da própria igreja. Parece que tudo que é contra, parece que nada pode fazer livremente. E muitos não conseguem entender o porquê. Se o Senhor nos prometeu paz, uma paz duradoura, que duraria neste mundo e para outra vida também. Mas agora no ministério, dentro da casa do Senhor, servindo, adorando a Deus, ou seja, era para estar mil maravilhas, mas não está. Sempre tem uma calúnia, tem uma fofoca, tem uma invejinha daqui ou dali, sempre tem um levante, e muitos já desistiram. Muitos já deixaram as coisas do Senhor por causa disso. Muitos não seguem mais o Senhor, não tem força mais para orar, para buscar a Deus por causa das perseguições. Mas deveriam olhar para si e saber que se estão sendo perseguidos é porque tem algo de muito precioso na sua vida. Tem a graça de Deus, tem o Espírito Santo, tem a palavra do Senhor. Então não podemos de maneira nenhuma, irmãos, nos deixar abater. As perseguições virão, tem em todo lugar, tem em casa, tem no serviço, tem no grupo, tem em todos os lugares em que tiver. Mas temos que levantar a cabeça e continuar firme com o Senhor. E Davi, ele estava então fugindo do rei Saul. E agora ele está numa caverna perto de Adulão, e agora os seus parentes souberam que ele está lá e vão para lá. Os seus parentes, seus pais, né, os seus irmãos, primos, todos, homens endividados, pessoas que não concordavam com o governo de Saul, se ajuntam a Davi. Davi agora está num comando de 400 homens, fora mulheres, crianças. Então Davi agora ele busca a orientação de Deus. Não tem lugar melhor para buscar a orientação de Deus a não ser a casa do Senhor. Sabe? Aquele lugar que muitos não querem ir, que acham que é tudo a mesma coisa. Não, não é, irmãos. Não é. É a maneira de se achegar a Deus é que faz a diferença. Não é que todas as igrejas, todos os ministérios, todas as casas do Senhor, irmãos, não são iguais. É verdade. Aí você pode estar na melhor igreja, a melhor congregação que você imaginar. Mas se você não souber chegar diante do Senhor, não vai mudar nada, não vai receber nada. Não se pode chegar diante de um Deus Todo-Poderoso, ou seja, o único Deus Todo-Poderoso, irmãos, sem nada nas mãos. É preciso levar algo para Ele. E o que mais agrada a Deus é o que é santificação. Afinal, sem santificação ninguém verá a Deus. Quer receber algo de Deus? Quer receber uma palavra, uma orientação do Senhor? Santifique a sua vida mediante a palavra de Deus. Jejum. Livra-se das coisas desse mundo. Viva neste mundo, mas sabendo que você está aqui, mas é um forasteiro, não é daqui. Você está de passagem. Santifique a sua vida, consagre-se, então chegue-se diante de Deus. Peça a Ele e Deus vai responder. Receberá o que você precisa. E então Davi ele vai até a Nobe, ou seja, era um templo que existia, uma cidade de profetas. E Davi desce ali, após deixar os seus irmãos, né, e sua mãe e seu pai,
na terra dos Moabitas, para que ele ficasse lá em segurança até saber o que Deus iria fazer com ele. E ele vai então até o sacerdote, ele vai ali ouvindo a palavra do Senhor. Mas lá no meio estava Doeg, um homem invejoso, um homem mau, fazia parte da guarda pessoal do rei Saul. E ele fica sabendo, ele vê ali Davi com seus homens, e ele conhece o que aconteceu, ele tem a informação de que foi dado a Davi a espada de Golias, e que também o sacerdote consultou a Deus por ele. E ele deu orientação do que havia fazer. Ele deu alimentação também. E agora chega um momento que nós devemos observar bem na palavra de Deus. Nós vamos observar que Saul já estava triste, já estava desgostoso, porque ele sabia que o reino já havia sido dado a Davi. Ele sabia que era só uma questão de tempo e ele cairia mesmo. E a sua alma já contristada, irmãos, que Deus não falava mais com o rei Saul de forma alguma. Ele tinha inveja porque Davi consultava a Deus e Deus falava com Davi, porque Davi agradava o Senhor na sua maneira de viver. Já o rei Saul era desobediente às palavras de Deus. Então Saul, ele já desgostoso, certa vez, ele em pé, em cima, num lugar alto, um monte, ele faz ali uma exclamação, dizendo que os homens de Benjamim que estavam ali, que o povo que estava com ele, sabia onde estava o seu inimigo, que ele tinha por inimigo, que era Davi, e não fazia ele saber para que ele matasse Davi e acabasse logo com tudo aquilo, e ele pudesse voltar para o seu palácio e viver em paz. Ele estava triste com isso. E ele apela para os corações das pessoas ali e diz: olha, vós sabeis onde está o meu inimigo e não me falam. Ele está armando contra mim, ele quer me atacar, quer acabar com a minha vida a qualquer momento. Isso não era verdade. Davi jamais teve a intenção de tirar a vida de Saul. Mas Saul falando assim, ele comove. Muitos pensaram em dizer o que estava acontecendo, e foi nessa hora que esse edomita chamado Doeg, ele se revela. E ele conta toda a história e traz um grande mal para os profetas, os sacerdotes do Senhor. Isso é algo, irmãos, que nós vamos ver em outras passagens da história. Pessoas astutas, pessoas fingidas, pessoas que fazem com que acredite que o que está se dizendo através da sua boca é verdade. E não é a verdade, mas comove. É o engano de Satanás. Da mesma forma que Sansão foi enganado. Porque sempre quando perguntava qual era o segredo dele, da sua força, ele dava uma desculpa, falava que era uma coisa, era outra, mas sempre saindo fora, ele nunca revelava a verdade. Até que foi-lhe dito, então, palavras que lhe comoveu o coração. Maldade, engano e astúcia, e por isso ele revelou a verdade. E pagou um alto preço. E assim também acontece em nossos dias, irmãos. Tem pessoas maquiavélicas, pessoas terríveis, pessoas que não agem com a verdade, porém está em nosso meio, mas fazem de tudo para poder alcançar os seus objetivos, mentindo. Fazem com que tenham pena delas, tenham dó, apenas para saber uma verdade ou algo que não havia, né?
necessidade alguma, mas ela quer saber para fazer mal a outras pessoas. Nós vivemos sim em meio de pessoas assim, porém não devemos confiar, irmãos, de maneira alguma. Não devemos. A Bíblia diz que maldito, né, é o homem que confia no homem, irmãos. Vamos confiar? Não vamos confiar, não. Vamos confiar somente em Deus. Deus, sim, nós devemos confiar nele todo momento. Mas, irmãos, acontece então que quando Doeg se revela e ele conta então o que havia acontecido, então Saul manda chamar ali o sacerdote e ele os acusa. E o sacerdote se defende, mas ainda assim ele decreta a morte de todos eles. E ele manda então os seus guardas matarem os sacerdotes do Senhor. Parece que em outras histórias, em outros tempos, parece que isso já aconteceu muitas vezes, né, irmãos? Muitas vezes. Não querem, irmãos, de maneira nenhuma que os homens e mulheres de Deus vivam. Matai os profetas do Senhor. Muitas vezes já ouvimos isso. Muitos homens e mulheres de Deus já perderam a sua vida por causa da palavra do Senhor. Vimos isso acontecer com Estevão, quando ele pregava a verdade e eles não podiam combater com ele, não podia resistir. O poder, a graça da palavra de Deus, do Espírito de Deus que usava naquele momento, então levantaram contra ele e lhe condenaram à morte. E foi apedrejado nosso irmão Estevão. E assim muitas e muitas pessoas, irmãos, perdem a sua vida. Literalmente, ou no sentido espiritual. Mas nós devemos orar e vigiar muito, pegar com Deus, confiar mais no Senhor, buscar a graça, o conforto, os braços do Senhor, para que possamos viver, irmãos. Nós vamos ver na palavra de Deus que naquele dia, Saul exterminou uma cidade inteira de sacerdotes. Oh, irmão, que tristeza. Morreu ali os 85 que estavam próximo. Agora Saul manda matar todos da cidade. Todos os homens, mulheres, crianças, meninos, gados, tudo aquilo morreu, matou tudo, irmãos. Fazendo ali o serviço do diabo, né? Ele manda matar os homens de Deus. Isso é muito triste, irmãos, muito triste. Quantos em nosso meio, irmãos, estão fazendo a mesma coisa, destruindo os profetas de Deus, estão matando. Porque quando alguém tem algo do Senhor, tem a chamada de Deus, quando alguém sabe que pode fazer, porém não faz, é negligente. Ele tira a oportunidade de outras pessoas serem abençoadas por Deus através da sua vida. Quantas pessoas poderiam estar pregando a palavra de Deus nesse grupo, mas são negligentes? Quantas? Que tem certeza, que sabe, que consegue, que Deus já deu uma palavra, deu dom para elas, mas se negam a fazer as coisas de Deus. É negligência, irmãos. Isso é um pecado. Não é uma contravenção, não, irmãos. Se Deus nos deu, é porque Ele quer nos usar. Porque, infelizmente, muitos são do contra. Ouvem a palavra, mas com o coração fechado. Não deixa a palavra entrar. Entra no ouvido e sai no outro. Resistem a Deus. Não pensa que estão resistindo ao homem, ao pregador, que está trazendo a palavra. Estão resistindo ao próprio Deus. Quantos poderiam ouvir a pregação
que você prega? Quantos poderiam ouvir a palavra de Deus e serem salvos? A oportunidade dessas pessoas são tiradas por causa da negligência. Por esse motivo, por aquele, por isso, não vou trazer a palavra. Não vou pregar a palavra de Deus. Seja no grupo, seja na comunidade, onde quer que estiver, no serviço, é dado a oportunidade para você pregar, mas você não quer. Não quer fazer a obra de Deus. E muitos poderiam ouvir a palavra e ter ação, do Espírito Santo ali na sua vida. Deus pode começar uma grande obra na vida de qualquer pessoa através da nossa pregação. Quantos poderiam estar louvando a Deus alegremente, irmãos? Eu tenho vergonha, eu sou tímida, não consigo falar. Mas às vezes para falar o que não presta, consegue. Para fofocar da vida de outros, consegue. Para poder apontar o dedo para esse ou para aquele, achar defeito, é fácil. Mas para louvar e agradecer o nome do Senhor, tem vergonha, é difícil, não consigo. Dessa forma não está agradando a Deus. Nós temos que rever os nossos conceitos. Deus não está agradando disso, não está agradando disso de maneira nenhuma, irmãos. Quantos podem, sabe? Deus deu sabedoria, a pessoa consegue ler a palavra, irmãos. Não estou dizendo a todos que tem pessoas que não conseguem ler a palavra, mas muitos conseguem ler a Bíblia. Eu tenho vergonha de ler um versículo aqui, vão rir de mim. Ninguém está vendo você, irmão, irmã. É só ler a palavra de Deus. Quantos precisam dessa palavra neste momento? Quantos precisam ouvir um versículo que Deus vai usar você para ler e gravar e colocar aqui no grupo? Deus vai abrir o coração de pessoas, vai dar uma orientação. Deus vai precisa de você, irmã, você é vaso de Deus. Não seja negligente de maneira alguma. Esforce. Lembramos do que Paulo orientou na segunda carta a Timóteo. Ele disse o seguinte: desperta com zelo, desperta o dom que há em ti. Temos, irmãos, que fazer o melhor para Deus. Não adianta dizer para mim, ou para esse, ou para aquele. Deus conhece, Ele sabe o que Ele te deu, Ele sabe a sua capacidade. Ele sabe, não tem como você fugir disso. Mas ouve a palavra de Deus, ouve o apelo, ouve a necessidade da obra de Deus, mas não querem fazer, não querem. Muitas dessas palavras, dessas pregações que são pregadas neste grupo, irmãos, é mandado para vários grupos, a vários lugares. Muitas pessoas são abençoadas por Deus, recebem a graça, recebem livramento, recebem cura através da palavra de Deus que é pregada aqui, irmãos. Mas não querem pregar, não querem fazer. Quando eu tiver um tempo eu faço, porque não tem compromisso com as coisas de Deus. Mas quer que Deus tenha compromisso com a sua vida? Porque Deus é obrigado a lhe dar alguma coisa? Deus é obrigado a dar livramento para você e sua família todos os dias? É obrigado a lhe dar o sustento, o pão de cada dia? É obrigado a manter a sua vida intacta, com saúde, por todos os anos, todos os lugares que você tiver? E alguns ainda dizem: olha, eu não pedi para nascer. Deus não é obrigado a nada. Deus é Senhor. Nós somos servos. Nós somos criatura. Deus é criador, irmãos. Deus não é obrigado a nada. Nada, nada, nada. Nós é que temos que ser reverente a Ele. Nós é que devemos ser gratos por Deus nos dar conhecimento da sua palavra,
por Deus nos ajudar, pela sua misericórdia, para nós trazer a palavra do Senhor para que outros sejam alcançados, como nós um dia fomos. Mas o coração é duro. Eu sou do contra. Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero que o grupo acabe. Eu quero que o trabalho da igreja não vá mais para frente, porque assim eu não pregando, vai faltar pregadores. Não é um desabafo, irmãos, não. É a verdade, é a realidade que está acontecendo. Quantos irmãos aqui que pregavam outrora aqui no grupo não pregam mais? A gente entra no PV para conversar com o irmão, eu vou pregar quando eu puder, quando eu tiver um tempo, eu estou apertado com o meu serviço. O teu serviço é mais importante do que a obra de Deus? Não é, irmãos. Adianta você estar aí fazendo a obra de Deus, ou seja, fazendo aí a construção civil ou os seus afazeres no dia a dia, e tudo isso tem prioridade, e as coisas de Deus vai deixando de lado, e as almas pelas quais Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário não tem valor. Irmãos, uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Nós temos que dar prioridade às coisas de Deus, o resto é o resto. Mas vamos dar prioridade a tudo mais, menos as coisas de Deus. Quando der, eu gravo. Aí a gente pede a mensagem, o irmão, a irmã, para poder enviar para a gente, irmãos, uma semana. Daí 15 dias que o irmão vai mandar uma mensagem. Quando vai mandar, você vai ver, tem 7 minutos, 8 minutos de mensagem. Ô, irmãos, misericórdia. É a Bíblia que diz, irmão, maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Se for para conversar sobre outros assuntos, vai 1 hora de conversa facilmente. Mas como é das coisas de Deus, 5, 6, 7 minutos, e acha que está bom. Pois Deus não recebe, irmãos. Não recebe. Não. Deus não recebe de qualquer maneira, não. Para Deus é o melhor. Muitos estão matando profetas do Senhor. Muitos estão tirando a oportunidade de outros ouvir a palavra de Deus e ser salvo através da sua pregação, através do seu louvor, através da sua oração. Muitos podem fazer e não fazem, são negligentes diante do Senhor. Olha, irmãos, cuidado com isso. Deus não está satisfeito. Não está. Chegou o dia que o Senhor Jesus, ele reclamou acerca disso. Se você observar Mateus 24, no versículo 37, Jesus ele vai fazer uma exclamação com pesar. Ele diz: olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas e apedreja os que a ti são enviados. Olha que tristeza, como o Senhor fala, irmãos. O que acontecia dentro da obra de Deus, dentro da casa do Senhor. Olha, dentro da herança de Deus, olha, o Senhor está dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. E ele diz: quantas vezes quis aninhar-te, juntar-te, como uma galinha junta sua ninhada, ou seja, seus pintinhos debaixo da asa. Quantas vezes eu quis e não quiseste? Quantas vezes estou aqui pregando a palavra de Deus, irmãos e irmãs, trazendo a palavra de Deus, e muitos ouvem de mau grado, entrando no ouvido e sai no outro. Irmãos, não temos tempo, pelo amor de Deus, irmãos. Acorde para a realidade, para a vida. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, irmãos. O momento é agora, não é amanhã. A prioridade é as coisas de Deus. Jesus em seguida ele vai dizer: eis que vós ficará deserta. Irmãos, antes dos dias de mal, antes que as coisas compliquem e piorem, irmãos, vamos buscar a Deus, vamos entregar o melhor de nós para o Senhor. Não vamos matar, irmãos. Não vamos fazer como Saul mandou fazer naqueles dias. Não. Seja no grupo, seja na igreja, seja no trabalho,
Entenda que tudo é uma oportunidade que Deus está dando para nós. Tudo é uma oportunidade. Alguém que chega até você para lhe contar um caso, para pedir um conselho, é uma oportunidade de Deus para você trazer a palavra diretamente àquela pessoa. Irmãos, alguém que ouve você louvando, acha bonito, quer saber como que é aquilo, se realmente é verdade. Então, tem pessoas assim, não sabem nada. É um motivo, é um momento para você falar de Deus. A oportunidade está aí para você pregar. A semana que vem, não posso. A outra também não. Chama fulano, chama Bertana, não, tem vergonha. Irmãos, tenha dó de vocês mesmos. Jesus Cristo, Ele perdeu, irmãos, a sua vida aqui nessa terra. Ele entregou para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ele quer viver, irmãos, através de mim, de você, de nós. Mas é com obediência à palavra de Deus. É com reverência ao Senhor. É com santificação que vamos trazer a palavra de Deus e fazer o nosso melhor para o Senhor. Dias virão, irmãos, que vamos lembrar de tudo isso. Porque buscaremos ouvir a palavra de Deus e não haverá mais. O tempo é o tempo do fim. Não espere melhora, irmãos. Vamos viver da melhor forma possível dentro do que Deus está propondo agora. Porque os dias são maus. As coisas vão piorar mais. E senão, aí aquele que não estiver enraizado, estiver firme na presença de Deus mesmo, não vai existir, irmãos. Não vai. Então, irmãos, vamos aprender mais do Senhor, vamos guardar isso, vamos tomar uma decisão, vamos nos decidir, vamos buscar fazer as coisas de Deus com alegria, com amor, com dedicação. Vamos orar mais, jejuar mais, ler a palavra de Deus, vamos servir o Senhor, vamos prestar um culto racional a Ele todos os dias, todo momento, vamos nos achegar ao Senhor, vamos estar próximo dEle todos os momentos, irmãos. É isso que Deus quer. Vamos deixar Deus nos usar da maneira que Ele quiser, irmãos. Que o Espírito de Deus fale melhor no coração de cada um. Fique todos na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mantenha essa palavra em seu coração. Não vamos matar, irmãos. Não vamos tirar a chance de outros conhecer a verdade como nós conhecemos. Mas vamos expandir, irmão. Vamos dar a chance. Vamos fazer o que o Senhor nos mandou enquanto é dia. Porque a noite chega quando ninguém mais poderá fazer mais nada. Amém? Fiquem na paz do Senhor.